Olá, tudo bem? O Grande Julgamento de hoje mostra como foi o julgamento do recurso extraordinário 855-178, mais especificamente dos embargos declaratórios deste TRE. Trata-se do seguinte: o Supremo decidiu, em 2015, que a União responde com os entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. É a chamada responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é a obrigação que todos os participantes de uma cadeia de fornecimento, aí no caso especificamente, nós estamos tratando da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, respondem perante o cidadão com relação ao fornecimento ou cobertura de medicamentos em relação ao Sistema Único de Saúde. Essa decisão foi da maioria dos ministros e não da unanimidade no plenário virtual. Por isso, a União recorreu para que o julgamento se desse aqui no plenário físico. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, negou que o plenário virtual prejudicaria o resultado. Mas o ministro Edson Fachin pediu vista e propôs que o plenário físico analisasse o sentido e o alcance dos precedentes da Corte sobre a matéria. Vamos mostrar o caso a partir do julgamento que se deu no dia 22 de maio de 2019. Antes de passar a palavra ao relator, o presidente ministro Dias Toffoli fez um breve resumo do que havia ocorrido até aquele momento. Já realizamos profundo debate necessário, uma vez que antes deste caso estava em plenário virtual e necessariamente um tema extremamente importante e relevante. Vários pronunciamentos foram realizados e, diante desses vários pronunciamentos e das proposições que foram feitas, eu vou passar a palavra novamente ao relator para que Sua Excelência apresente a sua proposição de uma maneira, para que nós possamos, a partir de agora, já realizados os debates, começar a colher os votos individualmente a respeito do quanto estamos a decidir. Ministro Luiz Fux. Como já dissemos, os debates até aquele momento haviam se dado no campo virtual. Por isso, o relator fez um resumo do que havia compreendido do entendimento dos outros ministros. A leitura que eu fiz dos debates foi que, em primeiro lugar, faz uma leitura da solidariedade no sentido de que há uma estrutura de atribuições administrativas com relação a medicamentos, materiais, etc. Por outro lado, há uma preocupação que foi externada pelo ministro Fachin e pelo ministro Gilmar, no sentido de que haja uma proteção pela União nos casos de falha da unidade federada. Se o município não cumpriu o Estado, a União entra para subsidiar. Então, de uma maneira ou de outra, a vida humana estará protegida na forma como a Constituição preconiza. Com isso, avaliou que já tinha elementos suficientes para compor o voto e até mesmo sugerir a tese a ser aprovada. É solidária a responsabilidade entre os entes que compõem o Sistema Único de Saúde, o que implica obrigação comum, mas estruturada em níveis de atuação que devem ser observados nas ações judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos sob a seguinte disposição. Agora, a demanda que veicular pedido de medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas deve ser proposta em face da pessoa política com competência administrativa para o fornecimento, dispensação daquele medicamento, tratamento ou material, ressalvada, em todos os casos, a responsabilidade subsidiária da União. Como vimos, o ministro propôs a tese se aproveitando de uma emenda do presidente do Supremo Tribunal Federal. No texto, ele diz da necessidade de a União ser solidária no fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos. Vamos continuar com o julgamento. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Acompanho. Ministro Alexandre de Moraes acompanha. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminente ministro relator, eu peço toda a vênia para entender que, do ponto de vista da consequência, Sua Excelência, eminente ministro relator, está concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração. Eu já votei, havia acompanhado Sua Excelência
na posição que houvera inicialmente entendido de rejeição dos embargos. Portanto, eu conheço os embargos, mas rejeito os embargos. Nada obstante, seja possível avançar para alguma elucidação ou desenvolvimento das teses fixadas no precedente, mas não avanço na matéria que Sua Excelência introduz, distinguindo, aliás, solidariedade e subsidiariedade. Portanto, peço ao vênia para divergir da proposta do eminente ministro Luiz Fux. Antes de ouvirmos o ministro, eu adianto que a fala dele levantou um debate sobre o procedimento prático do atendimento de uma pessoa doente que precisa de assistência. Vamos ouvi-lo a partir do momento em que ele fala da solidariedade no fornecimento. A solidariedade não é grátis. Ela tem um custo, que é um custo para o sistema, e acho que se nós pudermos evitar esse custo sem prejuízo para o paciente, eu acho que é melhor. Portanto, eu acho que no fundo, nós estamos provendo os embargos de declaração com efeitos infringentes. Aí a fórmula do dispositivo eu adiro ao que a maioria preferia. Mas, do fundo, nós estamos dizendo não é solidário, é subsidiário. E acho que isso tem uma dimensão infringente que, excepcionalmente, neste caso, eu admitiria pela gravidade e pela circunstância de que o debate só foi travado aqui. Antes, essa foi uma matéria que passou no plenário virtual, para que as pessoas entendam. Geralmente, no plenário virtual, vão as matérias já pacificadas. E nós nos demos conta de que não havia uma pacificação e, por isso, viemos discutir em plenário. De modo que eu acho que é legítimo, por exceção, nós darmos efeitos infringentes aqui. De modo que eu estou acompanhando... Ministro Barroso, senhor presidente, uma pequena reflexão, sem contraditar Vossa Excelência em absoluto. O que é comum, o que é recorrente, é que as pessoas no município cheguem de madrugada ao pronto-socorro, trazendo um parente ou alguém, ou acompanhando alguém que tenha tido um derrame, um AVC, um infarto do miocárdio, ou sofrido um acidente grave. No caso de medicamento, é relativamente simples nós decidirmos e darmos uma solução unívoca. Mas nesses casos complexos, eu mesmo, que sou juiz do Supremo Tribunal Federal, não saberia dizer de quem é a competência para atender aquele paciente naquela emergência. Muitas vezes é preciso de um transplante, de uma operação mais complexa, de um remédio que vem do exterior, de uma UTI sofisticada. De maneira que, simplesmente, nós afirmarmos que deve responder no polo passivo aquele que tem a obrigação primária de atender, no dia a dia, no cotidiano da vida, é relativamente complexo. Isso já é normatizado pelo sistema. Pois é, mas nós não podemos, data vênia, decidir aqui com base numa portaria. Eu tenho a impressão que tem prestações que estão listadas e definidas, e tem aquelas outras que não estão listadas. E acho que é preciso... Eu estava vendo ainda agora esse debate sobre políticas públicas que se desenvolvem em municípios. Entrega de leites com alguma singularidade. Portanto, em alguns municípios existe essa política, em outros não. Então, na verdade, essa questão precisa ser realmente... Mas aqui tem uma questão. Eu até, na sugestão que eu fiz inicialmente, eu veiculava uma definição para medicamentos, tratamentos e materiais que não estão previstos nas políticas públicas. Mas o caso concreto não abordou estas questões, ministro Gilmar. Por isso que, na discussão com o eminente relator, Sua Excelência fixou-se apenas na primeira proposição que eu fiz, com adequações que Sua Excelência, com a sua capacidade, aprimorou a redação. Por quê? Porque, no caso concreto, trata-se de um objeto previsto nas políticas públicas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com a continuidade do debate. Tem muito ainda a mostrar desse julgamento. Aguarde aí. Estamos de volta com Grandes Julgamentos.
O programa de hoje mostra como foi o julgamento dos embargos declaratórios do recurso extraordinário 855-178. Os embargos foram protocolados pela União porque o julgamento do RS deu no plenário virtual e a decisão não foi unânime. Foi quando os ministros decidiram que a União é solidária aos entes federados no fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos. No bloco anterior, mostramos que o relator, ministro Luiz Fux, manteve essa decisão e sugeriu a tese. Ele foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Edson Fachin abriu divergência. Encerramos o bloco anterior no momento em que os ministros debatiam a abrangência da solidariedade da União, durante o voto do ministro Roberto Barroso. Vamos continuar de onde paramos. Caso concreto era o de fornecimento de medicamento que constava da lista. Então, nós estamos produzindo uma tese só para esta hipótese. A tese para medicamentos não constantes de lista, que seria a última que Vossa Excelência tinha proposto, nós retiramos. Então, na tese minimalista nas hipóteses em que existe determinação legal de dispensação de medicamento, é o ente político que tem o dever de dispensá-lo que deve ser demandado. É isso que nós estamos dizendo dentro aqui. Da estruturação do sistema que já está normatizado. É isso. Interessante, presidente, apenas só para problematizar um pouco, nós deferimos em 6 casos aqui, e a nossa turma foi uma delas, não me lembro, eu participava ou da primeira ou da segunda turma, havia uma doença grave oftalmológica chamada retinose pigmentar. O único país que alegadamente tinha um tratamento era Cuba. Vossa Excelência lembra disso. E nós mandamos 6 pacientes com familiares para Cuba. Agora, eu não saberia dizer agora, nesse momento, se a responsabilidade é da União, dos estados ou do município. Quer dizer, o munícipe vai lá, está ficando cego, quer um tratamento, e o juiz vai ter que estabelecer alguma responsabilidade. Eu penso, e, claro, não quero ainda avançar o voto, e o ministro Barroso agora tratou da questão com muita objetividade, mas eu penso que a solução da solidariedade é a que melhor atende o paciente que está na ponta do sistema. Tucur. Como a gente pôde observar, os ministros se mostraram preocupados em como seriam estabelecidas as competências em casos concretos. Depois de ouvir as manifestações, o presidente chamou o voto seguinte da ministra Rosa Weber. Com todo respeito, senhor presidente, eu também entendo que não cabe ao Supremo ficar a definir quem deve ser chamado ou não, que cada juiz, ao exame dos autos e a partir da teoria da asserção e a partir da sua compreensão pessoal, vai definir o que entender cabível e se concluir pela ilegitimidade da causa passiva, vai concluir no sentido da carência da ação, o juízo será de carência da ação. Então, por não vislumbrar as condições de embargabilidade, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. No voto seguinte, a ministra Carmen Lúcia fez questão de lembrar da jurisprudência do Supremo em determinar a solidariedade dos entes para garantir o tratamento de saúde do cidadão. Como aqui já foi explicitado por todos que se manifestaram antes de mim, este recurso extraordinário foi tido como de repercussão geral no tema aventado, exatamente para reiterar a jurisprudência do Supremo no sentido da aplicação do princípio da solidariedade como vinha sendo entendido, aplicado e orientado para todas as instâncias judiciais. Sobrevêm agora os embargos de declaração e, como também foi dito a partir do inicial voto divergente do ministro Edson Fachin, não se demonstrou omissão, contradição ou obscuridade, o que inicialmente também o ministro relator, o ministro Luiz Fux, tinha assentado. Mantenho-me, senhor presidente, na versão inicial do voto do ministro relator. Quer dizer, não havendo omissão, contradição ou obscuridade e não havendo como prosseguir, na minha compreensão, sobre uma matéria que precisa, portanto, de ser aprofundada, até mesmo porque estaríamos modificando a jurisprudência do Supremo Tribunal e, portanto, nós não teríamos reiterado a jurisprudência, mas mudado, sem a tramitação
nesse sentido, é que eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência no sentido de conhecer e rejeitar os embargos. O ministro Ricardo Lewandowski também seguiu a divergência. Eu entendo que é muito difícil, no caso concreto, identificar-se quem é o responsável pela obrigação de fazer no campo da saúde, se é o município, se é o Estado, o Distrito Federal ou a União. De modo que penso que o jurisdicionado estará melhor protegido com a reafirmação da tese, que é da jurisprudência da Casa, da subsidiariedade. Portanto, eu vou acompanhar a divergência no sentido de conhecer e rejeitar os embargos e manter a posição tradicional desta Casa. O ministro Gilmar Mendes também entendeu não ser o momento para que o Supremo mude a jurisprudência sobre o assunto. E como nós estaríamos caminhando para superar o entendimento que era reiterado, me parece extremamente arriscado nesse contexto, na linha do que já se pronunciou o ministro Fachin. Eu entendo que, de fato, esse é um tema que precisa ser amadurecido, eventualmente aqui, ou alhures por parte da administração e do legislador. Mas o pior de tudo é fazer uma mudança para agravar, né, e tornar insuficiente, ou mais insuficiente, o sistema de proteção. E o próprio caso ilumina isto, porque, de fato, a ação foi movida exatamente porque o medicamento não constava da lista do Ministério, né, e por isso se reclamava. Né, ele só foi incorporado, a demanda é de 2009, e ele só foi incorporado em 7 de novembro de 2013. Portanto, pedindo todas as vênias, eu acompanho a manifestação, a divergência. O Grande Julgamentos faz mais uma pausa e volta depois do intervalo. Eu aguardo você. No Grande Julgamentos de hoje, tratamos da sessão que julgou os embargos declaratórios do recurso extraordinário 855-178. Os embargos são protocolados sempre para esclarecer uma decisão judicial. Neste caso específico, os ministros decidiram que a União é solidária no fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos. Em outras palavras, esta obrigação não deve ficar a cargo apenas dos estados e dos municípios. Na análise dos embargos de declaração, cabe ao plenário físico confirmar ou não a decisão e definir o alcance da responsabilidade solidária da União. No bloco anterior, encerramos com o voto do ministro Gilmar Mendes. Vamos dar continuidade com os outros votos. O ministro Marco Aurélio disse que a decisão do Supremo implica diretamente na rotina da vida dos brasileiros mais necessitados. Ele lembrou que a decisão no plenário virtual reconheceu a União como responsável solidária. Vamos ouvir o voto dele e do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. A decisão não teve voto discrepante, foi no sentido de reafirmar-se a jurisprudência reiterada quanto à solidariedade dos entes da federação. Ante esse contexto, presidente, e porque se eu posso simplificar, eu não complico, e diziam os antigos que vence o simples, ante esse contexto, conheço do recurso interposto, porque atendidos os pressupostos de recorribilidade específicos desse recurso, mas o desprovejo os declaratórios, reafirmando, não há no pronunciamento do colegiado no plenário virtual, pronunciamento embargado, quer omissão, quer contradição, quer obscuridade. Como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Houve maioria no sentido já do conhecimento e da rejeição, na linha da divergência, 6 votos. Eu sou o último a votar, vou pedir vênia à maioria formada para acompanhar o eminente relator. Proclamo, então, o resultado sem ainda adentrar a tese. Vou proclamar o resultado da deliberação quanto ao acolhimento ou rejeição dos embargos. Por maioria,
por unanimidade, conheceram dos embargos. Por maioria, rejeitaram os embargos vencidos o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Essa proclamação foi feita na sessão do dia 22 de maio de 2019. A elaboração da tese, por parte do ministro Edson Fachin, foi transferida para o dia seguinte. Mas no dia 23 de maio de 2019, a sessão não foi retomada diretamente com a votação da tese. É que faltava um voto de um dos ministros que havia sido ausente na sessão anterior. E como a proclamação final não havia sido feita, ainda havia tempo para o voto dele. Vamos fazer o seguinte: ouvir o reinício da sessão, com o presidente fazendo um resumo do que havia ocorrido até aquele momento e, finalmente, o voto faltante. Trata-se do tema 793 de repercussão geral, responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. São os embargos de declaração no recurso extraordinário 855.178, procedente de Sergipe, de relatoria do ministro Luiz Fux, sendo embargante a União e embargado Maria Augusta da Cruz Santos. Na sessão de ontem, preliminarmente, o tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração. No mérito, por maioria, rejeitou os embargos nos termos do voto do ministro Edson Fachin, redator para o acórdão. Vencidos os ministros Luiz Fux, relator originário, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Na sequência, o tribunal deliberou por fixar a tese da repercussão geral na data de hoje, no início da sessão, e assim estamos a fazê-lo. Como o feito está apregoado, e o ministro Celso de Mello, se assim entender, está preparado, pode proferir o voto em relação à questão de fundo. A propósito dos embargos de declaração do recurso extraordinário 855.178, de que é relator originário o eminente ministro Luiz Fux. Eu, pedindo vênia a Sua Excelência, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Em consequência, eu, conhecendo dos embargos de declaração, eu os rejeito precisamente nos termos do voto do ministro Luiz Edson Fachin. Com a palavra passada ao ministro que inaugurou a divergência, a proposta de tese reacendeu o debate. Vamos a ela. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É o que eu trago como proposta. O ministro Alexandre de Moraes citou a tese de um outro julgamento, aprovada no dia anterior, e levantou a possibilidade de que haveria conflito entre uma e outra. Nessa forma hoje mais genérica, acabaria anulando os efeitos da tese anterior, me parece, porque diz... são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, que, em tese, salvo se entender errado, entraria medicamento, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras. Aqui permitiria, salvo engano, e peço até um esclarecimento ao eminente relator, permitiria que se ingressasse com a ação contra os três entes, e o juiz queria direcionar aquele que deveria prestar com direito de ressarcimento. E se for medicamento sem registro na Anvisa? Pela tese anterior, só poderia entrar em relação à União. Mas eu creio, se Vossa Excelência me permitir, que o que fixamos nessa tese anterior é de que a União necessariamente deve compor o polo passivo. E, por isso, até me recordo, se não me falha mais, uma intervenção do ministro Ricardo Lewandowski, em que essa circunstância restou explicitada. Não se trata de exclusivamente, e sim, necessariamente, a União deva figurar. Portanto, a tese que hoje aqui se propõe, creio que não conflitaria na exata medida em que o cumprimento será direcionado conforme a repartição de competências. A participação do ministro Marco Aurélio nessa discussão foi a de não reconhecer a necessidade de uma tese. Ele explica o motivo. Pela primeira vez, estaremos editando uma tese em situação concreta
em que julgamos simples embargos declaratórios e julgamos para assentar a improcedência do que é articulado pelo embargante. Por isso, presidente, voto de forma contrária à aprovação de tese. Por fim, a maioria aprovou a tese. Também eu acompanho o relator, apesar de vencido na sessão de ontem, mas a tese e cumprimento o eminente relator, porque ela contemplou várias questões colocadas em debate, como, por exemplo, a ideia da compensação, porque numa emergência, numa situação de urgência, ministro Ricardo, que foi a preocupação que Vossa Excelência demonstrou, o juízo demandado pode não ter sido competente, o polo passivo pode não ter sido competente, mas salvou-se a vida, cuidou-se da saúde daquele que, nos termos da nossa Constituição, da qual nós somos guardas, precisava ter a assistência de saúde. E aí, essa tese proposta pelo ministro Luiz Edson Fachin trata exatamente no seu final o ressarcimento, a compensação entre os entes da federação, de acordo com o nível ou com a estrutura normativa de regulamentos de tratamento da saúde entre as competências da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cumprimento, portanto, o eminente ministro Edson Fachin pela capacidade realmente que teve de formular uma tese que refletiu o voto majoritário, mas também contemplou as preocupações daqueles que votaram vencidos, e eu penso que isso realmente é algo que nós temos que sempre procurar atingir. Portanto, eu proclamo que, fixada a seguinte tese, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiros. Essa tese foi aprovada por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, que não fixava a tese. E assim a gente encerra o grande julgamento de hoje. Assista ao nosso programa também pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Eu aguardo você no próximo programa.